Valéria Taides, eu faço parte do Instituto Vida, eu coordeno a parte de educação ambiental no Instituto Vida. O Instituto, ele visa a educação ambiental e nós focamos para trabalhar com os municípios na questão de desenvolvimento sustentável, e nós temos como principal objetivo contribuir com os governos municipais e estaduais para garantir o desenvolvimento de cada ente estatal. Eu praticamente, como o Congresso sobre Educação e Sustentabilidade, eu vou focar mais na sustentabilidade com relação a resíduos sólidos, que é o que mais a gente trata no Instituto Vida. Eu vou fazer um pequeno retrospecto para a gente ter uma noção do que é o mundo junto com o ser humano. O meio ambiente, não havia resíduos sólidos, porque a natureza ela faz a decomposição naturalmente. O homem, como ele foi introduzido nesse meio, para ele ter sucesso e êxito, ele se reuniu e buscou viver em sociedade. Isso nós temos um retrato do início do Estado. E com isso, ele usou de uma forma até indiscriminada os recursos naturais. O homem, então, via os recursos naturais como infinitos. Ele acreditava que eles eram infinitos. Então, com isso, o homem fez descobertas e essas descobertas trouxeram impactos significativos e diretos ao meio ambiente. Quais sejam o plástico, né? A elaboração do plástico, do metal. Para a natureza, foi uma percepção negativa que foi construída a longo prazo. E a natureza respondeu mostrando-se vulnerável e finita. Então, houve uma necessidade de mudança, mudança de comportamento, porque senão a extinção da raça humana. Por que eu falo isso? O planeta, ele descobre meios para se recompor. Eras passadas, já aconteceram situações nesse sentido. Houve uma ruptura do que era a era anterior para outra era. Então, com isso, o mundo mudou, o planeta mudou em si, mas ele descobriu uma forma de mudar, de se recompor. Eu acredito que se o ser humano não fizer algo contrário às suas ações, que em detrimento à natureza, ele vai extinguir a raça humana. Então, nós precisamos fazer uma educação e atuante, não só de legislação, mas tem que ser atuante com relação aos cuidados do meio ambiente. Então, em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, ela inovou, trouxe inovações com relação à legislação ambiental. Ela trouxe um capítulo específico, o artigo 225 e seus incisos, que tratam e defendem com muita força o meio ambiente. O artigo 205, ele trata basicamente da educação ambiental, e o 225 é um capítulo para o meio ambiente com todas as suas diversidades no que tange aos vários aspectos, seja empresarial, particular, né? Então o capítulo, vou lê-lo, todos têm direito, que é o caput, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saúde, qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O parágrafo 3º, ele fala que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Isso trata a Lei dos Crimes Ambientais, que foi promulgada em 1998, que é a Lei 9.605. Ela fala que quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei incide nas penas a essa combinadas. Então ela retrata. Anteriormente a isso não existia uma lei específica que punisse veementemente quem cometesse uma infração contra o meio ambiente. Em 1999 foi a Lei 9.795, essa lei institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Ela trata e reitera que deve haver uma educação ambiental, tanto no âmbito escolar quanto no âmbito público, que isso deve ser incorporado. E eu vejo que a lei foi de 1999 até agora, é muito
é muito aquém do que é esperado, né? Então, já passaram-se praticamente 11 anos, né? Mais de 11 anos e nada de concreto realmente foi feito. Existem atuações, mas são esparsas. Atuações individuais de pessoas que têm interesse de preservar, como várias ONGs, como a nossa, para tentar preservar, mas ainda eu acho que não é o suficiente para romper essa agressão que se faz contra o meio ambiente. O artigo 2º dessa lei, da Política Nacional de Educação Ambiental, ela fala: a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Então, eu acho que a educação ambiental deve implicar em mudanças no comportamento da sociedade em relação ao meio ambiente, tanto e começa na escola e em casa. E nós precisamos fazer o Estado em si, o poder público, ele faça necessária a implantação de políticas públicas em favor ao meio ambiente. Ocorrem já várias políticas públicas, mas elas precisam ser mais veementes, mais incisivas para a defesa do meio ambiente. Ano passado foi sancionada a Lei 12.305. Ela institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a sigla PNRS. Essa lei, ela vem com muita força justamente para determinar que municípios, basicamente, que é o ente que está mais próximo da população, ele faça planos de gerenciamento de resíduos sólidos para poder focar o que ela vai fazer com o lixo que aquele município produz. A lei ela é no âmbito geral, no caso União, Estados, Distrito Federal, municípios. E também empresas. Ela foca todos os ramos, toda atividade que produza resíduo sólido, ela vai ter que tratar, vai ter que destinar o seu lixo, vai ter que de alguma forma tratar ele. Então, a lei também ela trata que não há como fazer uma política nacional de resíduos sólidos se só ficar um ente, no caso o ente público. Tem que ter uma participação de todas as esferas. É preciso ter uma participação social. A lei ela trata isso como responsabilidade compartilhada, que é o artigo 30. Se não for assim, a defesa do meio ambiente não se constrói. Então é necessário que todos os atores participem. Ações pontuais que eu considero que são recentes, que vai ter em relação à Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vai ter uma consulta pública. Então, até 7 de novembro, quem entrar no site do Ministério do Meio Ambiente vai verificar lá que todo mundo pode dar o seu pitaco, vamos dizer assim, né? O seu pitaco com relação ao que é melhor, o que ele considera mais pontual, para que os resíduos sólidos deixem de ser um estorvo para o meio ambiente e seja lucro, né? Porque gera lucro. Também há acordos setoriais que vão tirar a logística reversa do papel. O que é a logística reversa? A indústria de pilhas, ela vende, chega no consumidor. O consumidor, após o uso, descarta, fica no meio ambiente. Aquilo é altamente poluente. Existe um tipo de radiação que mesmo após o uso final, no caso para o consumidor, que degrada o meio ambiente. Então, a logística reversa faz basicamente disso. A empresa ela vai ter que pegar o descarte, que é o seu produto final, e dar uma destinação correta, seja incineração ou qualquer que seja, né? Ela precisa dar uma destinação final ambientalmente adequada a esse lixo, esse resíduo sólido. Nós precisamos transformar o que nós descartamos em algo que seja benéfico para a população em si. De alguma forma isso precisa ser. Não pode, a natureza não comporta mais esse tipo de lixo. Esse lixo ele precisa ser de alguma forma destinado. Então é o desenvolvimento sustentável que trata isso, que nós precisamos conciliar a economia, o crescimento econômico de um país com o meio ambiente. Não podemos falar que não há economia e sustentabilidade, eles não são adversos, eles são unidos.
O país ele pode ser sustentável se for aliado com o cuidado com o meio ambiente. Nós precisamos ter essa conscientização do consumo sustentável. Então, todos acham que resíduos sólidos são um entrave para o crescimento econômico, né? Mas não é. Os resíduos sólidos geram recursos como a reciclagem, como a coleta seletiva, a instituição de criação de cooperativas de catadores de lixo. Isso, além de tirar o lixo do meio ambiente, o lixo das ruas que polui, existe uma poluição visual muito grande nos municípios, no geral, transforma o que é lixo em renda, né? Garrafas PETs, que antigamente ficavam ao léu, em rios, que ainda nós vimos muito isso na beira da estrada. Eles fazem, quem entra no YouTube, vê o quão a criatividade do ser humano é boa, é grande em relação ao reaproveitamento dos resíduos sólidos. Tem o Instituto de Políticas Econômicas, que é o IPEA, ele fala que 75% dos municípios brasileiros têm lixões. São aterros controlados e não um aterro sanitário como deveria ser feito. O aterro sanitário é muito caro. Então, por isso que boa parte dos municípios não tem. Eles têm lixões mesmo no céu aberto. Então, a mudança ela tem que ser feita dentro de casa. Um exemplo prático em relação ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, nós podemos falar da construção civil. A construção civil, hoje ela está forte, está mudando o conceito, fazendo tijolos recicláveis, demandam menos tempo na construção de uma casa, eles são projetados para aquele tamanho de parede. Então isso facilita, diminui os dejetos que são próprios da construção civil e agilizam as obras e também fazem com que não degradem tanto o meio ambiente. Outra utilização prática de reaproveitamento de energia, por exemplo, é construção de paredes transparentes, que sejam paredes com mais luminosidade, que é menos tijolo e mais janelas, né? Janelas mais amplas, que favorecem a entrada da luminosidade, mas bloqueiam o calor. Então a sala ela fica mais iluminada mais tempo, pode favorecer ao não uso da luz, né, da energia elétrica, e mesmo assim a sala não fica, o ambiente não fica quente. Nós precisamos focar aqui, mudar essa mentalidade. Resíduos sólidos, eles têm uma utilização, eles podem ser reaproveitados. Basta ter uma criatividade que você chega uma destinação correta, uma destinação final com relação a isso. E também temos que fazer uma economia de água dentro de casa. Eu trouxe um exemplo um vídeo da vassoura PET, que é uma vassoura feita através de garrafas PET. São utilizadas basicamente 18 garrafas e um cabo de vassoura que você não utiliza mais, e a vassoura realmente funciona. Então vai estar disponibilizado para quem quiser ver o vídeo. Então é basicamente isso. A educação ambiental hoje ela tem que ser agregada, inserida na vida da pessoa. Desde dos primeiros dias de vida da pessoa, ela já tem que aprender isto. É isso que eu queria falar para vocês. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao primeiro congresso, né, cujo tema é sustentabilidade e educação. Uma grande oportunidade para o Instituto Vida estar repassando as experiências que estão tendo no Estado, né? E eu vou falar um pouquinho, especificar um pouquinho da Lei 2.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Bom, a Lei 2.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é uma lei que foi discutida durante 20 anos no Congresso Nacional. E depois de muito tempo, ela teve a sua aprovação no dia 2 de agosto de 2010, completando agora, dia 2 de agosto de 2011, o seu 1 ano de vida, né? São dois pontos importantíssimos que eu queria ressaltar na Lei 2.305. Primeiro ponto são os prazos, né? E aqui eu queria me direcionar aos gestores públicos e aos profissionais da educação que trabalham com a gestão pública propriamente dita. São os dois prazos que a Lei 2.305 nos traz importantíssimos aos gestores públicos. Primeiro prazo, agosto de 2012.
todo município brasileiro tem que estar com seu plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos constituído e elaborado, ou então serão impossibilitados de pleitear recursos federais no que concerne, na verdade, a saneamento básico propriamente dito. E agosto de 2014, esses são o prazo mais grave, porque todo município brasileiro até agosto de 2014 tem que dar destinação adequada, ambientalmente adequada aos seus resíduos sólidos. E aí a gente entra na seara de instalação de aterros sanitários propriamente dito. Qual a complicação que nos traz isso? Houve um estudo da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária em 2012, comprovando que a instalação de um aterro sanitário, quanto mais lixo produzido, quanto mais populacional aquele aterro sanitário vai atender, menor será o seu custo de instalação. Daí eu queria chegar no segundo momento da Lei 2305, e esse para mim é o mais importante, que é a priorização de pleiteação de recursos federais para consorciamento intermunicipal. O que acontece? O governo federal, a Fundação Nacional de Saúde, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Cidades, que são os órgãos regulamentadores e os órgãos repassadores de recursos federais nas áreas de saneamento ambiental e nas áreas ambientais, em meados de 2008 e 2009, liberaram recursos, dinheiro público para 110 municípios municípios goianos. E hoje, infelizmente, nós temos apenas 9 aterros sanitários constituídos no estado de Goiás. 9, Trindade, que era o 10º dessa lista, saiu porque o seu município virou lixão, o seu aterro sanitário virou lixão. O que nos traz numa reflexão da Fundação Nacional de Saúde? O consorciamento intermunicipal, você construindo um aterro sanitário para um consórcio público, no mínimo 3 entes federados, a manutenção desse aterro sanitário ele é muito menor. É isso que a Fundação Nacional de Saúde pergunta, né? Isso é que o Ministério do Meio Ambiente traz às prefeituras essa preocupação. Por quê? Porque quando eu digo você, prefeitura municipal, prefeito municipal, pode individualizar a pleiteação de recurso federal, mas a priorização de repasses de recursos federais na área de resíduos sólidos será de consórcios intermunicipais. Então, aí a importância da Lei 11.107, que é a lei dos consórcios intermunicipais, a lei dos consórcios públicos propriamente dito, de regulamentar e regularizar, tá, o consorciamento intermunicipal dos municípios brasileiros. A portaria 723, que regulamentou os repasses federais da Fundação Nacional de Saúde no que concerne a saneamento básico de 2008, nos traz expressamente essa priorização. Serão priorizados os municípios que, estiverem com as suas estruturas organizadas em consórcios intermunicipais, exatamente por conta da manutenção de um aterro sanitário ser caríssimo, né? E por conta da individualização de um aterro sanitário ser muito mais difícil do que o consorciamento intermunicipal. A partir do momento que se constitui um consórcio intermunicipal, esse consórcio ele fica fazendo parte da administração indireta de todos os entes federados. Consequentemente, ele precisa de uma ratificação na Câmara Municipal todos os entes federados. Uma importante dúvida que o Instituto Vida traz, o esclarecimento do Instituto Vida traz a várias dúvidas dos prefeitos municipais, é quanto à logística desses municípios. A Fundação Nacional de Saúde, através de seus técnicos, propõe que a logística dos municípios sejam analisadas num primeiro momento para consorciamento, porque o município não vai levar 80 quilômetros, não vai levar 120 quilômetros o seu lixo, obviamente. Então aquela logística propriamente dita, ela tem que ser constituída. Mas aí me perguntaram, no Rio Grande do Sul, por exemplo, em São Paulo, existem aí consórcios públicos de 75 municípios. Essa foi a pergunta que o Instituto Vida esclarece aos municípios. Pode sim haver uma pleiteação de recurso federal para instalação de 2 ou 3 ou 4 aterros sanitários, obviamente que justificados perante a logística dos municípios nos consórcios intermunicipal. São dados importantes que o Instituto Vida queria trazer aos internautas do Congresso e que já foi falado aqui, quase 70% dos resíduos sólidos urbanos do estado de Goiás são destinados aos grandes lixões.
Mas outro ponto importante que eu queria trazer aqui também, da Lei 2.305, é a chamada logística reversa. O que vem a ser a logística reversa? Na verdade, todo cidadão, hoje, depois da edição da Lei 2.305, os fabricantes de resíduos sólidos, os hospitais, os domiciliares e as indústrias, todos nós somos responsáveis pela destinação ambientalmente adequada daquilo que nós produzimos. Antigamente era só a cargo da administração pública. Hoje não, a logística reversa nos obriga agora a uma responsabilização solidária. O que isso significa? Se eu produzir um lixo hoje dentro da minha residência, dentro da minha indústria, dentro do meu hospital, eu sou obrigado sim a dar uma destinação ambientalmente adequada àquilo que eu produzi. Essa é a chamada logística reversa, que é o principal ponto da Lei 2.305. Sendo o principal ponto, é o mais difícil de nós alcançarmos. Por quê? Porque a logística reversa, ela nos traz, neste momento, uma mudança comportamental. E esse é o que é o difícil. Porque você tem que entrar com a educação ambiental, uma educação sustentável dentro dos domicílios, dentro das indústrias, dentro dos estabelecimentos farmacêuticos, para que haja uma coleta seletiva dentro da sua residência, dentro dos seus estabelecimentos, e para que haja também uma responsabilização cultural para que você não dê uma destinação ambientalmente inadequada aos resíduos sólidos que você produziu. Então nós temos dentro da logística reversa o principal ponto para que nós possamos atingir as metas da Lei 2.305 de dar todo o município brasileiro uma destinação ambientalmente adequada aos resíduos sólidos que produzimos. Esses são pontos importantíssimos que o Instituto Vida, na minha figura de Juliano Gonçalves, queria trazer aos internautas, fazer um agradecimento especial ao Congresso, né, e um tema tão falado de educação e sustentabilidade, e falar um pouco para vocês aqui da Política Nacional de Resíduos Sólidos.